Agora que nós já vimos a difusão em estado estacionário, que é descrita pela primeira lei de Fick, vamos analisar o fluxo em condições de estado não estacionário, ou seja, quando o regime é transiente e por isso o fluxo varia em função do tempo. Nesse caso, nós vamos ter uma equação diferencial parcial, ou seja, o fluxo ele vai variar tanto com relação à posição x na placa, como em relação ao tempo, porque estamos tratando de um processo transiente. Nesse caso, o fluxo ele vai ser descrito pela segunda lei de Fick. Se o coeficiente de difusão for independente da composição, o que deve ser verificado em cada caso, a equação acaba se simplificando para esta forma. Quando são especificadas condições de contorno que possuam um sentido físico, é possível estabelecer uma solução para essa expressão que correlaciona a concentração em função tanto da posição quanto do tempo, que é a segunda lei de Fick. Então, para um caso onde se utiliza um sólido semi-infinito, nós temos que para o tempo igual a zero, em ambos os lados da placa, a concentração é mantida em C0. Então, C é igual a C0 em ambos os lados da placa. Dessa forma, para T igual a zero, C igual a C0, desde o ponto zero na placa até o ponto x igual a infinito. Ou seja, em toda a extensão da placa, eu tenho a mesma concentração C0 para o tempo inicial antes de iniciar a difusão. E a outra condição de contorno é para o tempo maior do que zero. Então, de um lado da placa, em x igual a zero, nós vamos ter uma determinada concentração CS. Então, suponham que um determinado gás vai ser mantido aqui, desse lado da placa, com uma determinada concentração CS. E do outro lado da placa, para x igual a infinito, eu ainda tenho uma concentração C igual a C0. Então, por isso, eu vou ter uma direção da difusão do componente gasoso de x igual a zero para x igual a infinito. Então, aqui nós temos o estabelecimento da condição de contorno. Para t maior do que zero, C igual a CS em x igual a zero e C igual a C0 em x igual a infinito. Aplicando as condições de contorno a essa equação, é possível obter essa solução que está aqui mostrada. Então, percebam que essa equação ela correlaciona a concentração num determinado ponto x da placa em função dessa mesma posição x e para um determinado tempo. E observem também que, diferentemente do caso em que temos o estado estacionário ou a primeira lei de Fick, para a segunda lei de Fick ou no processo transiente, nós vamos ter o estabelecimento de um perfil de concentração exponencial, enquanto que para a primeira lei de Fick, esse perfil era linear. Observem que Cx, que é a concentração a uma determinada profundidade x na placa, pode ser determinada para qualquer tempo e para qualquer posição, bastando para tal que os parâmetros C0, que é a concentração inicial em T igual a zero, CS, que é a concentração na superfície, e o D, que é o coeficiente de difusão, sejam conhecidos. A temperatura é um dos fatores que influenciam a difusão. Então, a taxa de difusão ela vai ser controlada por uma equação segundo a relação de Arrhenius. Dessa forma, a taxa de difusão aumenta exponencialmente com a temperatura, segundo essa equação que está aqui mostrada. Então, vejam que o coeficiente de difusão ele vai ser uma função de um coeficiente D0, que é uma constante dependente da temperatura. Vai ser dependente também da energia de ativação para a difusão, da constante universal dos gases
e da temperatura. Então, vejam que a dependência é exponencial. Se nós linearizarmos essa equação, vamos ter essa outra equação aqui mostrada. A taxa de difusão aumenta exponencialmente com a temperatura, segundo a lei de Arrhenius. Isso pode ser observado aqui no gráfico, onde são mostrados vários coeficientes de difusão em metro quadrado por segundo, em função do inverso da temperatura em Kelvin. Então, observem que quanto maior a temperatura, menor o inverso da temperatura. Então, por isso, em valores menores de inverso de temperatura, eu vou ter um maior coeficiente de difusão e, por isso, uma taxa de difusão aumentada. Por que isso acontece? Então, à medida que a temperatura do metal aumenta, o número de lacunas presentes também aumenta. Então, lembram que nós tínhamos visto lá a correlação ou a expressão que me dá o número de lacunas em função da temperatura. E essa dependência também é exponencial. Então, dessa forma, quanto maior o número de lacunas disponível, maior a velocidade de difusão, que vai ser mais elevada em temperaturas maiores. Um outro parâmetro que possui um significado físico importante é o da energia de ativação que vai descrever a facilidade com que os átomos se difundem. Então, a difusão mais rápida ocorre para uma baixa energia de ativação. Então, observem aqui nessa tabela o exemplo do cobre, que é a espécie em difusão, sendo que o metal hospedeiro é o alumínio. A energia de ativação é de 136 kJ por mol nesse caso. Mas, para a mesma espécie em difusão, que é o cobre, mas nesse caso, em que o metal hospedeiro é o níquel, a energia de ativação é maior, de 256 kJ por mol. Isso quer dizer que o cobre se difunde mais facilmente no alumínio, porque exige uma baixa energia de ativação, do que em comparação ao cobre se difunde no níquel. Alguma dúvida com relação à difusão em estado não estacionário? Obrigada pela atenção.